Olá, eu sou a professora Liliane Aparecida Cipriano Santos, e junto com a minha colega Rocilda, nós iremos apresentar um trabalho com a temática Desenvolvendo a Compreensão Leitora com o uso da inteligência artificial. Eu sou formada em Pedagogia, com licenciatura plena, tenho especialização em Psicopedagogia Institucional e Clínica e em Educação Especial, com ênfase em Deficiência Intelectual. E atualmente sou mestranda pela Unesp, Universidade Metodista de São Paulo. Um pouquinho da minha trajetória profissional. Trabalho na educação há mais de 14 anos, sempre com séries de alfabetização e com educação infantil. Atuo em 2 municípios do Grande ABC. Então, nós escolhemos essa temática, o desenvolvimento da compreensão leitora com o uso da inteligência artificial. A leitura é uma habilidade essencial para a formação acadêmica e social da criança. Atualmente, as tecnologias digitais fazem parte do cotidiano dos estudantes e por isso é importante refletir sobre como utilizá-las de forma pedagógica e significativa. Então, o nosso trabalho ele busca refletir sobre como a IA, a inteligência artificial, pode contribuir para o desenvolvimento da compreensão leitora nos anos iniciais do ensino fundamental. Pensamos em estratégias que aproximam a leitura da realidade das crianças, tornando esse processo mais dinâmico, inclusivo e participativo. A IA como ferramenta pedagógica nas séries iniciais do ensino fundamental. A IA pode ser uma importante aliada ao professor, mas ela não substitui o papel do professor. Ela pode auxiliar no planejamento pedagógico, nas adaptações das atividades e na criação de estratégias mais atrativas para os estudantes. Então, compreender um texto vai além da decodificação de palavras. A compreensão leitora, ela envolve interpretação, inferência, você dar sentido ao texto, né? Organização das ideias, organização temporal, e a construção de sentidos. E além de tudo, que a gente busca é o desenvolvimento do pensamento crítico. Essa que é a função social da escola, né? Preparar o indivíduo para viver em sociedade com um pensamento crítico. A inteligência artificial ela pode auxiliar o professor na elaboração de estratégias pedagógicas mais dinâmicas e inclusivas. Muitas vezes o aluno ele consegue ler as palavras, mas ele não compreende o que o texto realmente quer dizer. Por isso, trabalhar a compreensão leitora é desenvolver o pensamento crítico, a interpretação e a construção de sentidos. E nós trazemos aqui na nossa apresentação, como objetivo geral, desenvolver a compreensão leitora dos estudantes por meio de práticas de leitura mediadas pelo professor com auxílio, com o apoio da inteligência artificial. Nosso objetivo principal é desenvolver a compreensão leitora por meio de práticas mediadas pelo professor e a IA como um apoio para assim enriquecer essa prática pedagógica. Objetivos específicos. Os objetivos específicos, eles mostram que a leitura envolve diferentes habilidades, como oralidade, interpretação, organização temporal e argumentação. Então, trazemos aqui como os objetivos específicos: incentivar o hábito da leitura diária, desenvolver habilidades de interpretação textual, trabalhar perguntas explícitas e implícitas, desenvolver noções de sequência temporal, estimular a oralidade e a argumentação, favorecer práticas inclusivas e utilizar a IA como ferramenta de apoio pedagógico. E o nosso trabalho, ele é baseado na Base Nacional Curricular Comum. O que é a Base Nacional Curricular Comum? A BNCC é uma base que orienta as aprendizagens essenciais que todos os estudantes brasileiros têm o direito de desenvolver ao longo da educação básica. No trabalho com a leitura, a BNCC enfatiza a formação de leitores críticos, capazes de interpretar, argumentar e construir sentidos a partir do texto. A BNCC, que significa
a BNCC, que é um documento oficial que orienta quais aprendizagens são essenciais para os estudantes em cada etapa da educação básica. Então, ela traz lá dentro do primeiro ano quais habilidades que a gente espera que a criança alcance dentro do segundo ano, do terceiro, ela tem dividida lá por ano ciclo. Ela serve como uma referência para o planejamento das escolas e dos professores em todo o Brasil. Quando pensamos na compreensão leitora, a BNCC destaca que ela destaca que a criança não deve apenas aprender a decodificar palavras, mas também compreender, interpretar, opinar e relacionar o texto com as suas vivências. Em sala de aula, percebemos que muitas crianças conseguem realizar a leitura oralmente, mas apresentam dificuldades para explicar o que entenderam da história. Por isso, é tão importante desenvolver atividades que estimulem perguntas, conversas, inferências e interpretações, tornando a leitura mais significativa e próxima da realidade dos estudantes. Sendo assim, a BNCC traz as habilidades relacionadas à leitura, que ela está bem escritinha lá, bem bonitinha. Quando o professor vai fazer o planejamento, ele se baseia nela. Então, quais habilidades relacionadas à leitura dentro de uma faixa etária de ciclo inicial, séries de alfabetização? Então, que as crianças sejam capazes de localizar as informações explícitas, que é aquelas que já estão diretamente no texto, que elas sejam capazes de inferência de informações implícitas, aquelas que estão nas entrelinhas para além do texto. O que vai mediar isso são as perguntas que você vai fazer, que o professor vai fazer, que a gente vai explicar aqui como que a gente usa a IA dentro dessa habilidade. Identificação de personagens, espaço e tempo, organização sequencial dos fatos, o que aconteceu primeiro, o que vem depois, como finaliza, onde está o clímax da história. Desenvolvimento da oralidade, quando o professor faz perguntas, de certa forma, ao esperar a resposta dos alunos, ele está desenvolvendo a oralidade. E a formação do leitor crítico, quando a gente formula boas perguntas, a gente quer que ele reflita, pense antes de responder. Então, assim, essas habilidades são fundamentais para a criança conseguir compreender os textos de forma mais ampla e significativa. Quando trabalhamos essas habilidades de leitura, envolvemos campos de experiência, como leitura e escuta, oralidade, produção de sentidos e análise linguísticas. A compreensão leitora mobiliza diferentes campos da linguagem e não apenas a leitura isolada. Quando trabalhamos leitura, também desenvolvemos a oralidade, a produção de sentidos, a análise linguística, promovendo uma aprendizagem mais integrada, uma coisa casando com a outra. Como funciona na prática pedagógica? E aí a gente vai entrar aqui no grande objetivo do nosso trabalho. Trazendo uma experiência bem prática de como funciona esse trabalho para desenvolver a compreensão leitora dentro da prática pedagógica. Então, assim, a compreensão leitora dentro da prática pedagógica, precisa ser organizada de forma participativa e significativa para os estudantes. O trabalho com a leitura ele deve acontecer diariamente, em diferentes momentos da rotina escolar. Então, a leitura ela está presente a todo momento ali dentro da sua sala de aula. Percebemos que a compreensão leitora ela precisa acontecer de forma contínua, não apenas em atividades isoladas. Durante a leitura de histórias, por exemplo, o professor pode fazer pausas estratégicas para conversar com as crianças, perguntar o que elas entenderam, se estão compreendendo, o que imaginam que acontecerá depois e quais sentidos os personagens despertam. Essas interações tornam a leitura mais viva e ajudam os estudantes a construir sentidos para o texto. Além disso, utilizando a IA para auxiliar o professor na criação de perguntas e perguntas diferenciadas ou adaptar essas perguntas dependendo do nível da turma ou da criança que você está ali atuando como docente. Então, economizando tempo assim no planejamento do professor e enriquecendo as propostas pedagógicas. Aí eu trago aqui as etapas da proposta. Então, aqui um exemplo. O professor vai lá, faz a sua leitura diária, depois ele faz uma conversa inicial sobre o texto. Em que momento que a IA aparece?
no uso da elaboração de perguntas. De acordo com aquele ano ciclo que eu estou trabalhando, eu vou pensar em que perguntas, quais habilidades vinculadas à BNCC eu quero despertar nos meus alunos. Depois, após discussão coletiva das respostas, registro oral ou escrito, ampliando assim a compreensão textual das crianças. Lembrando sempre que a mediação do professor ela é essencial em todas as etapas, principalmente na conversa sobre o texto e na discussão das respostas. E aqui, tipo de perguntas trabalhadas. É o que eu falei, de acordo com o ano ciclo, eu vou pedir ajuda da inteligência artificial para elaborar perguntas. Trouxe aqui como exemplo um segundo ano do ensino fundamental. Então, perguntas explícitas são aquelas onde as informações estão presentes diretamente no texto. Exemplo, qual era o nome da personagem principal, qual é o cenário, onde aconteceu a história. Perguntas implícitas são aquelas que exigem interpretação pessoal e inferência, que estão nas entrelinhas. Como, por exemplo, por que o personagem ficou triste? É onde as crianças elas têm que colocar a opinião delas. E organização temporal é a sequência dos acontecimentos, que a criança seja capaz de fazer essa cronologia aí na sua cabecinha. O que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois, como termina a história. Que elas sejam capazes de fazer essa organização temporal. Trouxe aqui um livro, um exemplo de um livro. Por exemplo, quero desenvolver a compreensão leitora a partir da leitura desse livro que se chama Menina da Cabeça Quadrada, de Emília Nunes. É um livro muito apreciado por eles gostam muito. As séries que eu já trabalhei, eles gostaram muito, já usei inclusive em reunião de pais. Aí eu quero desenvolver a compreensão leitora através desse livro. Eu pego este livro, claro, isso no meu planejamento, e formulo um prompt de acordo com a minha faixa etária. Um prompt, que é a instrução, comando ou pergunta enviada a um sistema de inteligência artificial, que pode ser o ChatGPT, que eu utilizo muito, o Gemini ou o Claude, para guiar a execução de uma tarefa. Aí eu formulei a seguinte pergunta. Crie perguntas para compreensão leitora explícitas, implícitas e de organização temporal para crianças de segundo ano do Ensino Fundamental 1 sobre o livro A Menina da Cabeça Quadrada, de Emília Nunes. Quanto mais descrito eu tiver a minha comanda, mais bem elaborado, a IA vai me mandar essas perguntas. Coloquei aqui o ano ciclo, quais os tipos de pergunta que eu quero. Aí olha as perguntas geradas. Perguntas explícitas. Como era a cabeça da menina na história? O que a menina gostava de fazer? Quais objetos aparecem nas histórias relacionadas à tecnologia? Então, aqui aí ela me trouxe perguntas explícitas que eu posso estar fazendo para os meus alunos. Aí, perguntas de organização temporal. O que aconteceu primeiro na história? O que a menina fazia antes de mudar seus hábitos? Qual acontecimento marcou o início da transformação do personagem? Se vocês analisarem aqui, a IA ela me trouxe perguntas que atendem diretamente à habilidade que eu quero alcançar com as minhas crianças. E perguntas implícitas. Por que a cabeça da menina ficou quadrada? Onde as crianças têm que colocar a opinião delas. Então, a IA, ela me trouxe aqui vários exemplos. E essas perguntas eu coloco lá no meu planejamento e a minha aula vai ficar mais rica, vai ficar uma aula mais dinâmica, mais objetiva. E os benefícios dessa proposta? São vários. Quais os objetivos? Maior participação dos estudantes, porque se a aula é uma aula mais atrativa, então eu tenho a maior participação deles. Se não chegar lendo o livro apenas por ler, gostaram? Gostaram? Tá ok. Agora, quando eu faço as perguntas, eles vão ter que parar, analisar, refletir. Eles vão, eu vou conseguir uma discussão entre eles. Por que você pensou dessa forma? Por que você pensou dessa forma aqui? Outro coleguinha. E aí eles vão trocando. O desenvolvimento da oralidade, que a partir do momento que eu faço perguntas, eu espero resposta dos meus alunos. E aí estarei desenvolvendo a oralidade. Eu posso
determinar qual criança vai responder primeiro. Eu posso pegar aquela criança mais tímida e colocá-la para falar. Ampliação da compreensão textual. Eu vou estar ampliando essa compreensão dependendo da pergunta norteadora que eu estarei fazendo. Vou ter aulas mais dinâmicas, eu posso até elaborar quiz. Eu vou fazer, meu planejamento vai ficar mais rico e mais prático, porque com a IA eu vou até economizar tempo. O uso consciente da tecnologia, a IA aliada a isso, ao uso consciente, porque dependendo do prompt que eu faço, eu vou estar usando a IA de forma consciente. Incentivando o pensamento crítico. Quando eu faço boas perguntas, eu estou incentivando o pensamento crítico das minhas crianças. São inúmeros os benefícios. E agora minha colega Rocilda, desculpa, e agora minha colega Rocilda vai falar um pouquinho para vocês sobre como desenvolver a compreensão leitora dentro da inclusão com crianças específicas. Muito obrigada e espero que vocês tenham gostado. Olá a todos, dando continuidade aqui ao trabalho, né, da minha colega, a Liliane. A gente vai falar da compreensão da fluência leitora. Eu me chamo Rocilda, eu sou professora do ensino especializado no estado de São Paulo e também sou professora colaborativa, né? O professor do ensino especializado, ele vai trabalhar com as crianças elegíveis, com todos os tipos de deficiência. E também a gente faz uma parte de professor colaborativo. O que é o professor colaborativo? Ele apoia os professores na acessibilidade do currículo das crianças, né? Apoia a gestão, apoia os professores, faz formações, eventos, enfim. E o que nós trouxemos aqui? Quando a gente pensou nessa proposta, né, a menina da cabeça quadrada, ele é um livro muito rico. Ele é um livro que traz muitas questões relacionadas à inclusão, né, à questão tecnológica. E na questão da inclusão, esse livro vai abordar diferentes temas, né, como o individualismo, como barreiras atitudinais, como questões tecnológicas, né? E ele vem chamar a atenção da gente também para o tempo de tela, né? Então, quando a gente vai conhecendo o livro, vai lendo, a gente vai vendo o quanto que a inteligência artificial ela aprofunda o nosso conhecimento, né? Porque geralmente a gente vai lá, lê o livro, faz aquelas leitura de leite, né? Que é a primeira leitura no começo das aulas que geralmente nós professores fazemos, né? Na sala, como professor regente, mas não se aprofunda o, o conteúdo do livro, né? Com perguntas objetivas, com perguntas claras, né? E com o uso da IA, ela vai ajudando na compreensão leitora cada vez melhor, né? Ela vai identificando com bastante aprofundamento o que tem naquele livro, né? Então é bastante rico. Então, é importante a gente começar falando que a compreensão leitora ela deve respeitar, né, em primeiro lugar, os diferentes ritmos de aprendizagem, tá? Então, ou seja, as necessidades específicas de cada aluno, né? As formas variadas de participação, isso também é importante. É importante pensar também que a inteligência artificial ela pode contribuir para práticas mais inclusivas e personalizadas, tá? E ela vai contribuir com o professor de forma que essas perguntas sejam mais objetivas, tenham mais atividades e vai contribuir também por diversas estratégias de aprendizagem. Vai
dá os textos mais curtos, dá para fazer uma leitura mediada, dá para fazer diversas coisas, rodas de conversa. Então, se você coloca lá várias formas de trabalhar com esse livro em específico, vai dar diversas questões, vai dar diversos caminhos, né? Inclusive para trabalhar com essas práticas inclusivas, né? Rodas de conversas, um dia especial que você pode colocar, né, ali numa semana inclusiva, um café inclusivo. São práticas em que você pode colocar esse livro, por exemplo, fazer uma discussão, né, numa semana da pessoa com deficiência, como uma prática inclusiva bem interessante. E na IA, ela vai te ajudar a, a criar diversos caminhos para chegar ao objetivo comum, né, que é a fluência leitora e do entendimento desse livro. Retirar é muito além de retirar só as informações explícitas e implícitas. Ele vai aprofundando o que o livro tem, né? E aí nós utilizamos prompts, fazendo perguntas, né? Por exemplo, crie perguntas de compreensão leitora para alunos do segundo A com TDAH, por exemplo, né? Que é um modo, tá? Para que essas crianças entendam, né? Aí ele vai me trazer assim, ó, aí uma linguagem simples, perguntas curtas, uma sequência temporal e inferências guiadas, né? E aí ele me traz, ó, uma sequência temporal. O que aconteceu no começo do livro? O que aconteceu no final? E ele traz também inferências. Como o personagem estava se sentindo? O que aconteceu depois? Então, ele traz toda essa questão temporal, né? Além disso, a gente pode fazer também geração de quiz, né? Que são os jogos que são bastante dinâmicos e que vêm com perguntas, né? Sobre o livro em si e também traz alguns desafios. E aí vai trazendo aí de uma maneira bem dinâmica, né? Como era a cabeça da menina, lembrando que a gente está falando de crianças de segundo ano, tá? Então vamos lá, para que serve as pessoas, por que as pessoas achavam que ela era diferente? E aí nessa hora você pode trabalhar a empatia, as questões da inclusão, do ser diferente, né? E tem aqui outra questão, o que a menina fazia para mostrar quem ela era, né? E aí tem as perguntas do começo, do final, quem ajudou a menina a se sentir melhor? E aí quando a gente traz essa pergunta, a gente vai estar trabalhando também as questões socioemocionais dos nossos alunos, né? Então é um livro muito rico, tá? Que dá para utilizar com o aprofundamento da inteligência artificial para todas essas questões socioemocionais dos alunos, sobre inclusão, né? E, além do livro ser bastante interessante, a gente tem vários benefícios que a inteligência artificial pode trazer para a gente. Pode personalificar, pode fazer a personalização dessas atividades, né? Pode fazer com que esses estudantes participem, né, de uma maneira mais dinâmica, amplia a inclusão escolar, né? Assim como esse livro, existem vários outros que a gente pode usar, né, na inclusão. É uma estratégia de leitura diversificada, né, moderna, diferente do que a gente tem visto hoje, é muito rica, né, muito rica. Então, quando a Liliane me falou dessa proposta, eu achei muito interessante, porque a gente às vezes faz as coisas todos os dias e a gente não se dá conta da riqueza que nós fazemos, né? E
com a inteligência artificial, nesse contexto, a gente pôde aprofundar ainda mais e ver os diferentes caminhos que a gente pode ter até com um simples livro, né? Então, é importante também pensar no papel do professor. O professor, ele continua sendo o principal mediador da aprendizagem, né? A IA, ela deve ser utilizada, mas com uma intencionalidade pedagógica e de uma forma ética, né? O que é isso? Sempre tem que ter uma intencionalidade pedagógica, no caso aqui para a fluência leitora. E tem que ter uma ética, nós não podemos colocar nome de alunos, nome de escola, nada disso, né? E é uma ferramenta complementar, né? E que dá muito certo. E ficamos aqui com as considerações finais. Então, a inteligência artificial, com certeza, ela pode enriquecer as práticas pedagógicas e contribuir significativamente para o desenvolvimento da compreensão leitora. Então, a gente identificou aqui que realmente isso é muito válido, que é muito rico, né, numa atividade simples, mas traz a riqueza, né, e muita coisa a se fazer com a leitura. Quando utilizado de maneira planejada e consciente, torna-se uma importante aliada à formação de leitores críticos, reflexivos e participativos, né, com todos esses meios, né, dessa forma dinâmica, com desenhos, com interação, fixa melhor o conteúdo do livro, tá? Espero que vocês tenham gostado e eu deixo aqui uma frase para reflexão, para nossa reflexão, que o importante é motivar a criança para a leitura, para a aventura de ler. Essa é uma frase do Ziraldo. Deixo aqui essa reflexão e muito obrigado. Até logo.